Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade, ao nosso curso de raciocínio lógico, perfeito? Vamos falar sobre a linguagem da lógica formal. Nós já vimos, quem são os operadores lógicos, nós já vimos a hierarquia entre eles, correto? Nós já vimos quais são os termos, quais são os símbolos, quais são os nomes que estão sendo utilizados nas provas de concurso. Então é interessante fazer o que agora, Josimar? É interessante e necessário fazer o seguinte: nós treinarmos um pouquinho o quê? A questão da linguagem. Porque a grande dificuldade hoje nas provas, não está sendo a questão de saber a tabela verdade, não está sendo a questão de saber qual é a negação, qual é a equivalência, não. O grande problema hoje é que o aluno, o candidato, ele não está conseguindo interpretar o problema, Se você pegar algumas provas mais complexas, por exemplo, Bacen, Polícia Civil, Polícia Federal, você pega ali aquela proposição e você tem que fazer o que primeiro? Transcrever, certo? Transcrever de quê? Da linguagem natural, no nosso caso a língua portuguesa, para a linguagem da lógica formal. Então nessa simbolização, nessa linguagem, às vezes a pessoa vê lá, tem uma vírgula, já pensa que é o então, nada a ver, pode ser o mas, Então a gente vai estar treinando um pouquinho a questão da linguagem, beleza? Vamos aqui comigo? Vamos treinar lá. Olha só, diz assim: considere as seguintes proposições lógicas, representadas pelas letras P, Q, R e S. Então nós temos aí P, o país é próspero. Proposição simples, certo? Nós temos P primeiro, nesse país o direito é respeitado. Q, o país é próspero. R, o cidadão se sente seguro. E S, todos os trabalhadores têm emprego. Então nós temos aí, na verdade, 4 proposições simples. P, Q, R e S, beleza? Temos 4 proposições simples, representadas pelas letrinhas P, Q, R e S. Considere também que os símbolos ou, esse, então e não representam os conectivos lógicos ou, esse, então e o não, respectivamente. Com base nessas informações, julga os itens seguintes. Bem, olha só. A proposição: nesse país, o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro. Pode ser representada simbolicamente por P e não R. Então, observa. Nós temos que, nesse país, o direito é respeitado, Que letrinha que é essa? Pelo comando, é a letra P. Então, nós temos aqui o P. Mas, nós vimos com as tabelas verdades, que o mas dá a ideia de E. Mas o cidadão não se sente seguro. Não se sente seguro. Ou seja, se sente seguro é a letra R. Então, não se sentir seguro vai ser o quê? Não R. Então, a representação simbólica vai ser o quê? P, I, não R. Está de acordo? Está de acordo. O item 1 está certo. Item 2. Diz assim: se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Opa, Josmar, a gente percebe o quê? Um conectivo se, então. Um conectivo condicional. Não é isso? É um conectivo condicional. Então, perceba o seguinte: nesse conectivo condicional, se, então, nós temos o antecedente e o consequente, perfeito? Então, o país é próspero. Que letrinha que é essa, Josimar? Lá pelo comando, o país é próspero, é a letra Q. Então, tá aqui, Q. Todos os trabalhadores têm emprego? Todos têm emprego. Que letrinha que é essa lá, Josimar? É a letra S, Letra S. Então, o que nós podemos inferir aí? Podemos falar aqui, se Q, então S. Josimar, poderia estar ao contrário? Não, porque a condicional, ele é o único conectivo que não possui qual propriedade? A comutativa. Nós não podemos trocar de posição. Então a posição correta é se Q, então S. Onde o Q significa o nosso antecedente. E o S significa o nosso consequente.
Tá beleza? Se quer, então S. Então o item também está corretíssimo. Beleza. Treinando a linguagem, né, Josmar? Isso mesmo, vamos lá, não. Então, item 3, fala assim, ó. A proposição, o país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego. Opa, peraí, o país ser próspero já é um pensamento, já é uma proposição. O país ser próspero é que letrinha? Letra Q. E é um conectivo, um operador. Todos os trabalhadores terem emprego. Todos terem emprego é a letrinha o quê? Letrinha S. Então, todos os trabalhadores terem emprego, letrinha S. Mas ele falou o que, Osmar? O país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência. Opa, importantíssimo isso, hein? É o que, Josmar? Uma consequência. Se ele fala que é uma consequência, quem é o consequente e quem é o antecedente? Opa, o país ser próspero e todos terem emprego é uma consequência. Então, nós temos que, ó, o país ser próspero e todos terem emprego, S. É uma consequência. Opa, quem é o único conectivo, Josimar? Quem é o único conectivo que possui antecedente e consequente, gente? Nós já vimos. O único conectivo que possui antecedente e consequente é o sim, então, é o condicional. Então, o que foi falado é uma consequência. Então, ele é o consequente. De quê? De nesse país o direito o quê? O direito ser respeitado, né? O direito ser respeitado nesse país. Então, letrinha P. Então, o P vem aqui na frente. Então, a simbologia correta é essa aqui. Josmar, o item está errado? Está. Por quê? Primeiramente, ele comutou. Lá no item, o P é o consequente. E, na verdade, Osmar, o P não pode ser o consequente. O P tem que ser o antecedente. Ué, mas não pode trocar de posição? Pode não. Porque o conectivo condicional, ele é o único conectivo que não possui a propriedade comutativa. Ele é o único conectivo que não pode comutar. E outra coisa, Q e S. Outra coisa, tá? O que lá, Josmar? Q e R. Então, até a simbologia está errada. Aqui não podia ser R, tinha que ser S. Beleza? Mas ele comutou o que não se comuta e trocou o S pelo R. Então, o item 3 está erradíssimo. Perfeito. Continuando. Diz assim, ó. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Então, P, essa proposição aqui, ó, hoje choveu, proposição P. Que representa a proposição? José foi à praia. Então, José foi à praia, que. E R representa a proposição, Maria foi ao comércio. Maria foi ao comércio, R. Com base nessas informações no texto, julga os itens seguintes. Beleza. Aí tá lá assim, a sentença. Hoje não choveu, não P, beleza. Então, olha o então. Josimar, mas cadê o se? Não precisa. Pode ser se então, pode aparecer só o se, pode aparecer só o então, não tem nenhum problema. Então, aqui está ele. Maria não foi ao comércio. Maria ir ao comércio, Josimar, é a letra R. Logo, Maria não ir, né? Maria não foi ao comércio, é não R. E, opa, próximo operador, E, então nós temos o E, beleza? José não foi à praia. José foi à praia, lá em cima é que. José não foi à praia, não que. Então, realmente o item está correto. Beleza. Item 5. A sentença. Hoje choveu. P.
E José não foi à praia. José foi à praia que? José não foi à praia, não que. Está de acordo? Está. Certo item. Próximo item. Vamos lá. Considere que P, Q, R, S representem proposições e que os símbolos e, não, e, ou e se então sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, né? O não, e, ou e então, respectivamente, né? Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor, verdadeiro ou falso. Considera ainda que P, Q, R, S representem as sentenças listadas abaixo. Então, vamos lá. Quem é a proposição P, Josmar? Proposição P significa o quê? O homem precisa de limites. Proposição Q, a justiça deve ser severa. Proposição R, a repressão ao crime é importante. A proposição S, a liberdade é fundamental. Com base em informações, julgo os itens, né, que vem aí por vir aí. Olha só. Olha que legal. Item 6. Fala o seguinte. Item 6. A sentença, a liberdade é fundamental. Opa. A liberdade é fundamental é a letra S. A liberdade é fundamental. S. Mas, que dá a ideia de E, o homem precisa de limites, né? O homem precisa de limites. O homem precisa de limites, né? É a letra P. Correto? Então vai ser o quê? Vai ser S e P. Ele colocou o quê? P e não S. É errado o item. Item 7. A sentença, a repressão ao crime é importante. Olha aqui, essa é boa, viu, gente? Ó. A sentença, a repressão ao crime é importante se a justiça deve ser severa. Pode ser corretamente representada por se R, então o quê? Qual o conectivo aqui, Josmar, presente? É o se, então. Olha o se aqui, ó. Porém, eu percebo o seguinte. Na lógica proposicional, o se, ele sempre vai estar anunciando o antecedente. Então, quem vem na frente aqui, na verdade, é o meu antecedente. Então, o se sempre anuncia o antecedente. Ele anuncia quem vem primeiro. Mas na língua portuguesa está ao contrário, não interessa a língua portuguesa. Beleza? Então, ou seja, o que vai importar para mim? A repressão ao crime é importante. Se a justiça deve ser severa. Então, a justiça ser severa é que vem primeiro. Beleza? E que letrinha que é essa? A justiça deve ser severa. Letra Q. Se que, então, aí sobra o quê? A repressão ao crime é importante. Olha só. Essa é a simbologia correta. Se que, então R. Nós colocamos o que aí? No item está como? Se R, então o quê? Josmar, tá certo? Não está. Por que que não está? Porque, na verdade, o conectivo condicional ele não pode comutar. Eu falar, se R, então que, do ponto de vista lógico, não é o mesmo que eu falar se R, então que. O que está certo é o de vermelho aí. Se que, então R. E se R, então que, são pensamentos distintos, logo o item está erradíssimo. Chamar a atenção para um detalhe, só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Por exemplo, se falar assim para você, gente, ó. Uma observação aqui. Passo no
concurso quando estudo. Passo no concurso quando estudo. Vamos falar o seguinte, passar no concurso, eu vou chamar de P. Estudo, eu vou chamar de E. Aí eu pergunto para você, passo no concurso quando estudo. Se você quer simbolizar, né, a simbologia disso aí. Como é que seria a simbologia, Josimar? O quando tá no seu caderninho, né, eu falei nas aulas, o quando dá a ideia de quê? De si. Então o pensamento é o seguinte, quando eu falo assim, ó, passo no concurso quando estudo. O se, ele sempre vai estar anunciando, não importa aonde esteja na frase, não importa, beleza? Português é português. Aqui nós estamos aprendendo outra linguagem, não é a língua portuguesa, é a língua da lógica formal, é diferente. Então tem que saber simbolizar. Então, ó, passo no concurso quando estudo. Esse quando, ele vai estar anunciando, Josimar, sempre, ele anuncia quem? O antecedente. Então, anuncia o antecedente. Anuncia o antecedente. Então, nós temos o seguinte, se eu for simbolizar se estudo, né, passo no concurso. Essa é a simbologia correta. Mas lá no texto, por extenso que você fez, está trocado. Não, eu sei. Mas o quando dá a ideia de E. Provinha do MPU 2013, né? Idêntica, lá apareceu um quando. Perfeito? Então, o quando, ele dá a ideia de si. Ele sempre vai anunciar o seu antecedente. Beleza? Então, fique esperto com isso. Passo no concurso é o consequente. Quando estudo, o estudo é o antecedente e passo no concurso é o consequente. Perfeito. Beleza? Essa é a simbologia correta. Ficar espertinho. Vamos lá. Item 8. A sentença. Se a justiça não deve ser severa, então justiça severa é letra Q. Não deve ser severa, não que. Nem, essa palavrinha nem, Josimar, ela nada mais é do que a contração de quê? Do eco não. Não fui eu e não foi você. Não fui eu nem você. Então o nem dá a ideia de e não. Então se a justiça não deve ser severa, nem e não, a liberdade fundamental S. Então, não S, né? Que vai vir um nem lá. Então, a repressão ao crime não é importante. A repressão ao crime é importante é R. Não ser importante, não é. Então, vamos lá. Ver se a simbologia está de acordo, a simbologia. Se a justiça não deve ser severa, não que, beleza, nem e não, e nem a liberdade fundamental, então a repressão ao crime não é importante. Não é. Está perfeito, perfeito, perfeito. Ficaria um pouquinho melhor ainda se a banca tivesse colocado um colchete bem aqui, ó, só para separar perfeitamente o antecedente. Mas do jeito que está, também está perfeito, está correto. Do jeito que está, beleza? Está correto. Vamos lá, item 9. Ou o homem não precisa de limites, e a repressão ao crime não é importante, ou a justiça deve ser severa. Apareceu um ou, não foi, Josmar? Isso. Apareceu um ou. Então, ou o homem não precisa de limites. O homem precisa de limites é a letrinha P. Ele não precisa é não P. E a repressão ao crime não é importante. E a repressão ao crime é importante, que é o homem não precisa,
A repressão ao crime não é importante, ela ser importante é R. Então, ela não ser é não R. Ou a justiça deve ser severa. Deve ser severa, letra Q. Beleza. Então, nós temos o que aí, ó? Um ou o homem não precisa de limites, então, ó, não P. E a repressão ao crime não é importante, não R. Ou isso, ou, né, a justiça deve ser severa, Q. Beleza? Tem que ser um ou, não tem? Ele colocou como se fosse um ou. Então o item está errado. Beleza? Item 10. A sentença. Se a justiça deve ser severa, então o homem precisa de limites. É só um se então tranquilo, ó. Se. Então, se a justiça deve ser severa, que então o homem precisa de limites. P. É um se então vai ser o quê? Se que, então P. Que está de acordo. Certo item. Beleza pura. Vamos lá. Continuando. Questão 11. Fala assim. Na análise de um argumento, pode-se evitar considerações subjetivas por meio da reescrita das proposições envolvidas na linguagem da lógica formal. Considere que P, Q, R e S sejam proposições e que o E, o ou, o não e o se então sejam operadores lógicos que representam, respectivamente, e, ou, negação e condicional. Considere ainda também a proposição a seguir. Então, essa aqui é a proposição que nós temos. Olha só. Olha quem apareceu aqui de novo, ó. O quando. E o quando nós já sabemos o que, Josmar? Da ideia de se. Se Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Então, se uma coisa ou a outra, então uma coisa e a outra. Vamos lá. Assinala a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem lógica formal, assumindo que P, né? Tem as proposições aí. Quem é P? P corresponde quando Paulo vai ao trabalho de ônibus, Q, quando Paulo vai ao trabalho de metrô, R, ele sempre leva um guarda-chuva e S, leva dinheiro trocado. A proposição lá que nós tínhamos era o que, Josimar? Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus, P, ou de metrô, Q, o quando a ideia de se então. Então é como se fosse se o primeiro, antecedente, então, fala o quê? Ele sempre leva um guarda-chuva R, e ele sempre leva também o quê? Dinheiro trocado. Então, S. Então essa é a simbologia correta, que o se então e quando tem a mesma ideia. Então, ó, C. Beleza? Ótimo. Questãozinha boa essa 12 aí, olha só. A proposição. Tanto o João não é norte-americano, como o Lucas não é brasileiro. Se, olha onde é que está esse se, gente, de novo. Onde é que está o se aqui, ó? E o se do se então, né? E a gente sabe que, mano, no português não me interessa muita coisa, não. Mas na lógica uma coisa eu sei. Esse se sempre anuncia quem? Quem vem primeiro. O se, ele anuncia, essa partícula, ela anuncia quem? O antecedente. E quem é o antecedente? Alberto é francês. Então, esse Alberto é francês é o antecedente. Então, Alberto é francês. Então, se Alberto é francês, então, tanto João não é norte-americano, João, americano, não é. Tanto como, Josmar, esse tanto como, tanto gosto de português, como eu gosto de matemática. O que eu posso falar para você? Que eu gosto de português e matemática. Então, esse tanto como, ele dá a ideia de e. Beleza? Fica espertinho aí, ó. O tanto como dá a ideia de e.
tanto faço isso como faço aquilo. Então, ou seja, faço isso e aquilo. Então, se Alberto é francês, está aqui, ó, antecedente, o que acontece? Tanto João não é norte-americano e Lucas também não é brasileiro. Não, Lucas é brasileiro. Então, nós temos aí, ó, a proposição. Só que ele colocou o quê? Outras letrinhas, não foi? Ele considerou Alberto francês como se fosse P. Então, João não é norte-americano, ele chamou de quê? Não que. E Lucas não é brasileiro, ele chamou de quê? Não R. Então tá perfeito. Se P, então não Q e não R. Belezinha? Beleza pura. O item está certíssimo. Prestar atenção em que, Osmar? Nessa questão de condicional. Nessa questão que o se sempre anuncia quem? O antecedente. Tá? Ele sempre vai anunciar quem? O antecedente. Beleza? O antecedente. Então, nós temos aí que prestar atenção nesses detalhezinhos. Vamos continuar. Uma proposição pode ter valoração verdadeira ou falsa. Os caracteres não ou e, que simbolizam não ou e, respectivamente, são usados para formar novas proposições. Por exemplo, P e Q são proposições. Então, P e Q, P ou Q e não P, também são proposições, né? Novas proposições. Considere as proposições a seguir. Proposição A. As despesas foram previstas no orçamento. Proposição B. Os gastos públicos aumentaram. Proposição C. Os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único. Proposição D. A lei é igual para todos. Beleza. Então nós temos aí o que? Nós temos aí, né? 1, 2, 3, 4 proposições simples. A partir das informações, julga os itens subsequentes. Vamos lá. Item 13. A proposição. Ou os gastos públicos aumentaram, ou as despesas foram previstas no orçamento. Então, nós temos aí a presença de um ou, que é uma disjunção exclusiva. Então, por exemplo, falo assim para você, ó. Ou os gastos públicos aumentaram, né? Os gastos públicos aumentaram é a letrinha B. Então, B, ou, não, ou as despesas não foram previstas no orçamento. As despesas foram previstas é A. Não foram previstas, não há. Essa é a linguagem correta. Se você olhar para o item, ele colocou, olha só, um ou assim, ó. Isso aqui não existe, esse ou assim. O ou é o que, Josmar? É como se fosse ou com tracinho embaixo. O correto está aqui, ó. Então o item está errado. 14. Simboliza corretamente a proposição. As despesas foram previstas no orçamento. A, beleza. E, ou, né, ó. Ou os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único. Tinha que ser um ou os gastos públicos não aumentaram, não B. O único defeito que está sendo o que, Osmar? Que tem que ser um ou, porque eu falo aqui, ó. A questão fala o quê? Ou. Beleza? E não apenas um ou. Então, logo o item está errado. A proposição. Não é verdade que os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único. Não ser. Porque eles serem, né, sujeitos, é letra C. Então, eles não são. Nem. Esse nem é o e não. Nem os gastos públicos aumentaram. Perfeito. Perfeito. Beleza? Então, olha só. Nós temos aí uma questão de linguagem, tá? Nesse bloquinho nós fizemos o quê? Treinamos um pouquinho dessa simbologia, como é que se escreve, como é que se lê, tá ok? Daqui a pouco a gente continua.